Olá, estaremos aqui hoje para apresentar o trabalho referente à matéria de sensoramento remoto do docente Acácio Perboni. E o nome do trabalho seria o uso do índice de vegetação no monitoramento de pastagens, com os discentes Ana Kelly Lopes, Igor Leite, eu, Logan Dalla Rosa e Maria Andriele Lima. Como introdução, a agropecuária hoje se destaca como uma das principais economias desenvolvidas hoje no Brasil. Ela atualmente, em 2020, teve um saldo de 290 bilhões na economia brasileira. Assim, então ela é uma área que cresce muito, que tem uma alta rentabilidade. E para ter essa alta rentabilidade, um manejo eficiente da forragem é fundamental, porque para você ter uma boa produção, você tem que ter a disponibilidade de forragem boa e de boa qualidade, de altura, de boa nutrição para seu gado o ano inteiro. E para isso, a adoção da agricultura de precisão da pecuária é das ferramentas que está sendo utilizado atualmente para se ter um bom controle da forragem, sabendo assim a hora de colocar o gado, a hora de tirar, quando, aonde está com deficiência, vários fatores que o monitoramento ele traz várias qualidades. Para isso, o monitoramento, o sensoramento remoto, ele pode ser utilizado, pode ser feito por satélites, assim utilizando imagens do satélite, ou imagens capturadas por veículos não tripulados, que seriam os drones, os VANs. E captar essas imagens é utilizado de ferramenta de índice de vegetação, podendo ser por vários sensores, e isso depende de cada finalidade, ou a disponibilidade, o preço de cada sensor. Para a aplicação dos índices de vegetação, temos que levar em consideração que ele permite o monitoramento do parâmetro morfológico da cultura. Então, ele pegará e capturará as imagens e rodará, calculará os índices de vegetação, assim mostrando a variabilidade espacial do local. Então, mostrar onde é que está menor, aonde o gado já baixou, aonde tem que tirar o gado e deixar o descanso, ou da onde já está grande demais a pastagem, tem uma maior massa, então tem que tirar, colocar o gado, desculpa. E para isso utiliza as imagens do satélite. No presente trabalho, a gente só utilizará a comparação entre o NDVI e MPRI, que são imagens multiespectrais que capturam por ondas magnéticas a reflectância das imagens obtidas. Mas tem vários outros sensores, como RGB e vários outros. Então, dado como objetivo do trabalho, terá como avaliar o índice de vegetação, o NDVI e o MPRI, qual dos dois mostrará um melhor índice, então qual deles será mais claro e mostrará os dados. Para fazer a coleta das imagens, será utilizado o satélite Sentinel-2A, e as áreas que serão rodadas e coletadas as imagens são duas áreas do Campo Novo do Parecis, com o intuito de acompanhar a variabilidade da vegetação durante a estação chuvosa e seca da região. Então, comparará esses dois sensores e comparará toda a estação ali do ano como é o manejo do pasto. Sobre a metodologia do trabalho, os locais utilizados para a execução do projeto foram a área de pastagem do IFMT do Instituto Federal de Mato Grosso, do campus Campo Novo do Parecis, e a área de pastagem da Fazenda Minoso. Aqui temos registro dessas áreas no período seco. Tanto a área de pastagem do IFMT quanto a área de pastagem da Fazenda Minoso apresenta a presença da espécie de Braquiária brisanta ou Urócula brisanta. As imagens do trabalho foram obtidas pelo satélite Sentinel-2A, no qual, conforme a tabela lá o seu espectral de satélite, apresenta ao todo aí 3 bandas de abrangência na região visível do espectro, uma banda no infravermelho a 10 metros de resolução,
6 bandas Red Edge e infravermelho de ondas curtas a 20 metros de resolução, 3 bandas utilizadas para correção atmosféricas a 60 metros de resolução. As bandas que foram utilizadas para a composição do nosso projeto foi a banda 2, que corresponde à cor azul, a banda 3, que corresponde à cor verde, a banda 4, que é a cor vermelha, e a banda 8, que é a infravermelho próximo. As imagens do nosso trabalho, né, do projeto, foram obtidas no Earth Explorer nos períodos chuvosos e no período de seca. As imagens da estação chuvosa foi, respectivamente, na data 5 de novembro de 2020 e 29 de abril de 2021. E na estação seca foi obtida a imagem no dia 23, né, na data 23 de junho de 2021. Após a obtenção dessas imagens foram processadas no software de geoprocessamento QGIS versão 3.16.7, que no caso foi utilizado o SRC WGS 84 UTM Zone 21S. Para a importação das bandas, a gente adicionou as bandas 2, 3, 4, 8 no QGIS. Aqui tem um exemplo de como foi realizado a importação dessas bandas no QGIS. Aqui é a importação da banda 2, né? Um exemplo da importação da banda 2, mas o mesmo processo foi realizado para as demais bandas. Aí, após essas bandas serem inseridas no QGIS, né? Aqui ao lado, verificamos que elas, para cada banda, é feito uma camada. Aí, após essas bandas inseridas, a gente realiza um cálculo de índice de vegetação. Aqui, por exemplo, vai começar pelo NDVI, onde utilizamos a calculadora raster, né? Uma ferramenta que tem no QGIS, né? Oferecida pelo QGIS. Aí aqui na figura 3, a gente utiliza uma fórmula para calcular esse índice de vegetação. Aí, após calcular esse índice de vegetação, é criada uma camada aqui no QGIS. A mesma coisa a gente faz para o índice de vegetação do grupo RGB MPRI, com a calculadora raster também, e utilizando mesmo raciocínio de fórmula. E aí é feito todo o processamento desse índice de vegetação. Após calculados os índices de vegetação, a gente faz a aplicação dos gradientes de cores, tanto para cada índice de vegetação, né? Do NDVI, a gente aplica o gradiente RDI, DYI, GN, e para o MPRI, a gente aplica o gradiente de cor espectral. Aí fica assim, como vocês podem ver aqui na imagem, para o NDVI, e para o índice de vegetação MPRI. Fica exatamente assim quando a gente aplica os gradientes de cores. Após isso, a gente faz a criação de uma nova camada shapefile das áreas de estudo para delimitar melhor a área de estudo que a gente está trabalhando, né? Para depois fazer o contorno dessa área e recortar essa área. Aí aqui tem todo o exemplo de como foi feito cada etapa no QGIS para a criação de camada de máscara das duas áreas, né, da área da Fazenda Minoso e do IFMT. Aí aqui na 5 vocês podem ver que a gente faz o delineamento dessa área. Mas só isso não basta, porque é uma área que apresenta vegetação nativa, arbústica, e aí é necessário então fazer o contorno dessa área, né? Então aqui a gente vai em uma nova camada de shape e faz o contorno das áreas do IFMT e da Fazenda Minoso.
para depois conseguirmos recortar, né, essas áreas de forma eficiente. Aí então a gente vai extrai e recorta a camada de máscara. Aí fica assim, né, igual a figura 4 realizado pela Fazenda Minoso. A gente separa essa imagem raster das demais, né? A gente delimita a área de estudo realmente. Aí depois a gente aplica o gradiente de cores para o índice de NDVI para melhor visualizar a vegetação dessas áreas da Fazenda Minoso e do Instituto Federal, do IFMT. A mesma coisa a gente faz para aplicar o índice de vegetação MPRI também. A gente faz o recorte dessas áreas, né, para separar das demais imagens, né, delimitar totalmente essa área de estudo e depois aplicar o gradiente de cores conforme o índice de vegetação. E aí, após aplicado, fica assim o nossos mapas para melhor ver a variabilidade desses índices de vegetação. Bom, dando continuidade à apresentação, eu sou o Igor, vou ficar com a parte dos resultados das discussões junto com a Maria para finalizar o trabalho. Bom, como a gente pode ver aqui, esses dois mapas que a gente elaborou, mostrando a diferenciação dos índices ali de MTVI, a gente vê aqui que na área A, que aqui é a propriedade da Fazenda Minosso, né, no sentido IFMT, do lado ali da General Mills, e essa B é a nossa estação do IFMT. Bom, verificamos aqui em relação à anotação das imagens, onde a gente fez a reposição aqui, que em novembro dia 5 de 11 de 2020, nesse mesmo período de uso entre ambas, a gente nota aqui que na parte de 0,4822 foi a parte mediana, né, da vegetação em relação ao índice de NVIDIA que a gente pode estar vendo na propriedade de IFMT, né? Entre ambas, a gente pode ver a diferenciação do mapa aplicado para as duas, né? E aqui está toda a escala aqui, está fazendo a demonstração da imagem em relação à pastagem. Nesse mesmo, no período chuvoso, né? A gente nota aqui que o índice aplicado aqui na área de pastagem do Minosso e o índice aplicado ali na pastagem do IFMT. Esse MP, visualmente, ele tem um desempenho semelhante, né? Foi aplicado também, né? Ele tem um índice semelhante ao NVI, com gradiente de cores resultando os mesmos pixels, né? Acentuado pelo índice de vegetação multiespectral, mas, no entanto, o grau numérico da vegetação nos locais dessa data é baixíssimo. A gente pode ver, né? Apresentando percentuais ali de forma, nas duas áreas de pastagem, um fator negativo, que é indicativo de solo exposto, que não é revelado pela aplicação do DVI, né? Aqui a gente pode ver que no dia 29 de 4 de 2021 acontecem as últimas chuvas dessa estação. A gente faz a comparação, né, de ambas. E apesar de não estar numa época ali de pasto revitalizado, o MPVRI, aplicado nesse período, ele correlaciona os resultados gerados pelo índice de NDVI, que isso indica mais uma vez que o nível vai indicando mais uma vez o nível baixíssimo de vegetação. Em contrapartida, o índice de RGB da estação apresenta um solo exposto ao índice negativo, né? E no NDVI, os percentuais negativos não aparecem na figura. A gente pode ver aqui que aconteceu mesmo, né?
da imagem passada, e ele fica um pouco mais exposto, né, que em relação ao índice de MPRI e o índice de MPRI do B, que aqui no caso minoso, e seria da propriedade do IFMT. Continuidade à apresentação, demonstrando agora nossos resultados quando aplicamos o índice NDVI e MPRI na estação seca. Então, a princípio, a gente já nota que o vigor ali vegetativo diminuiu. Se a gente comparar lá o índice de vegetação, por exemplo, aqui da área de pastagem do Minoso, no final de abril, essa pastagem aqui presente contornada, ela estava com um índice, com uma coloração verde muito semelhante à área, as demonstradas pelas espécies arbustivas. Então, como esperado, já que está na estação seca, vai ter essa diminuição, o pasto vai diminuir, a questão dos aspectos ali, dos parâmetros físicos, a coloração do pasto vai diminuir também. Então, já era esperado que esses índices, eles ressaltassem isso. É o que a gente espera quando a gente aplica os índices de vegetação, que eles demonstrem, acompanhem essa variabilidade espacial, essa variabilidade da cultura, conforme o desenvolvimento dela no campo. Então, aqui, a gente percebe tanto visualmente que esse índice de vegetação diminuiu por conta da estação seca, como também numericamente, se a gente olha esses percentuais aqui fornecidos pelo mapa. O mesmo acontece na pastagem do IFMT, só que a gente percebe que é revelado, assim, que se a gente faz o comparativo, claro que a gente não trabalha, a gente olha tanto a aplicação técnica ali do índice de vegetação que a gente está aplicando, como também o que é apresentado para a gente quando comparamos as imagens. Então, a gente percebe que a pastagem do IFMT, ela tem, muito provavelmente pela questão do manejo adotado na área, como falar da questão do histórico da área, a gente percebe que ela está com um nível de vegetação baixíssimo quando comparado, por exemplo, ali a pastagem do Minoso. Falando sobre o índice de vegetação em PRI, mais uma vez, visualmente é muito parecido, muito semelhante com o índice NDVI. Então, apesar da gente ter utilizado um gradiente de cores diferentes, a gente percebe que os ressaltos nos pontos são praticamente iguais. Só que, apesar de visualmente ter essa semelhança, quando a gente olha os percentuais numéricos, a gente percebe que o MPRI indica a presença bem pequena de vegetação no local, o que não acontece com o NDVI. Então, conforme a aplicação tanto do NDVI como a aplicação do MPRI, a gente consegue acompanhar essa variabilidade de vegetação. No caso do índice NDVI, a gente vê que, quando aplicado na área, quando a gente olha isoladamente a área de passagem dos minosos, a gente percebe isso, que esse desenvolvimento, essa variação, ela é gradativa e o índice revela isso. Então, por exemplo, lá em dia 5 de maio, que o pasto do Minoso, ele mostra que ele tem esse aspecto verde no centro, mostra que está se recuperando. Já no pasto do IFMT não há indício dessa recuperação, só aparece essa diferença, essa alteração, quando a gente olha lá o mapa do final de abril. E claro que isso, como já falado, pode estar associado a vários outros fatores. Outra coisa que aconteceu também com a aplicação do MPRI, a gente nota a presença de percentuais negativos. Nos percentuais do NDVI, não aparece números negativos, apesar de ter a presença de solo exposto no local, aparece só um índice menor ali, mostrando que provavelmente é um solo exposto. Já no MPRI, esses valores são tão baixíssimos que tem a presença de valores negativos dentro da pastagem mesmo, e não só aqui na estrada, na borda da área. Então, o que a gente pode concluir com a aplicação, com a elaboração, estudando um pouco sobre esse tema desses índices de vegetação, que as imagens obtidas pelo satélite Sentinel-2A são sim eficientes para o mapeamento da área de pastagem. Claro que muitas vezes é utilizado o efeito comparativo das imagens satélites com as imagens coletadas pelo drone. Só que no presente trabalho a gente percebeu sim que a gente pode utilizar essas imagens gratuitas fornecidas lá pelo site da Air Explorer
para fazer o mapeamento da pastagem, ali, pelo menos nesse presente trabalho. Além disso, o índice de vegetação no NDVI ele apresentou um alto potencial no monitoramento das 2 áreas de pastagem, então a gente percebeu que os índices de vegetação foram mais elevados, que provavelmente está mais próximo da realidade. A gente fala isso porque na literatura, muitos trabalhos, eles testam os índices de vegetação, testam a viabilidade dos índices de vegetação, fazendo uma amostragem direta do pasto, para ter valores de biomassa, para entender, para comparar ali se esses índices são viáveis também. Então, muitas vezes, o NDVI é um índice que tem melhor desempenho nessa questão no monitoramento da cultura, seja de pastagem, seja outra cultura. Então, foi o que aconteceu no nosso trabalho. A gente percebeu a eficácia desse índice NDVI e esse potencial dele no monitoramento das culturas no campo. Além disso, o índice RGB-MPI, apesar da semelhança visual, como visualizada, do NDVI, não apresenta o mesmo desempenho do índice multiespectral, gerando índices que revelam um grau de vegetação inferior ao registrado no NDVI. Então, são índices de vegetação baixíssimo, como se o solo tivesse exposto, como se tivesse uma presença muito pequena. Isso, inclusive, na época das águas, que é uma coisa que deve ser considerada. Tem muitos trabalhos também, além dessa questão de fazer esse comparativo dos dois veículos ali, dos 2 equipamentos de coleta de imagens no local. Tem também a questão, muito trabalho fazendo a comparação dos índices, tanto índices multiespectrais, que vão utilizar bandas mais específicas, as bandas do invisível, como também os índices de vegetação RGB, que tem um custo de aplicação inferior, um custo de aplicação menor, e que muitas vezes é mais acessível a ser utilizado. Então, nisso, na maioria dos trabalhos que a gente estudou, que a gente visualizou, também há essa questão do MPRIF ter um desempenho abaixo ao NDVI. Foi esse o nosso projeto, a nossa execução, nossas considerações sobre o trabalho, sobre o nosso tema. Agradecemos pela atenção.